O podcast Comex Flow trouxe para uma conversa o jornalista Jorge Fernandes. Em nosso bate-papo, iremos relembrar um pouco da sua história e as mudanças que ocorreram ao longo das últimas décadas no Porto de Santos. Iremos relembrar como foi o início da sua carreira como estivador, no maior porto da América Latina, sua transição de carreira de estivador para comunicador, no mínimo curiosa. Mesmo não sendo de uma família ligada ao cais em 1972, sua mãe já afirmava que seu lugar era no porto. E realmente o tempo mostrou esse caminho de sucesso. Acompanhe essa história que fez com que Jorge Fernandes se tornasse um dos jornalistas que deu o pontapé inicial para uma das áreas de atuação do jornalismo que pouco era mencionada, o setor portuário. Então fique ligado e acompanhe o podcast Comex Flow. Seja bem-vindo ao podcast Comex Flow, senhor Jorge Fernandes. Já há algum tempo eu confesso que gostaria desse registro e bate-papo com o senhor. Acredito que trará grandes lembranças. É um prazer tê-lo conosco para que possamos relembrar sobre a sua história e experiência como estivador no Porto de Santos, onde abordaremos também assuntos de grande relevância no maior porto da América Latina. Aliás, Luiz Oliveira, eu que te agradeço pela oportunidade de poder participar desse podcast, que é muito importante. Aliás, quero agradecer pela história que você conta da minha vida. Aliás, você tem muito conhecimento de mim. Então, o prazer é todo meu falar um pouco também do Porto de Santos, que é o maior porto do Hemisfério Sul, e você também é um bom conhecedor, porque trabalha e sabe a importância do porto para a nossa cidade. Aliás, é o porto que tem uma cidade. A sua história teve início lá em meados de 1970 a 1972, quando mais jovem como conferente de carga e descarga em uma farmácia. Conta para os nossos ouvintes como se deu essa passagem que inusitadamente teve início a sua trajetória no setor portuário. Boa pergunta, hein, Luiz? Aliás, nos anos 70, eu tive a oportunidade de trabalhar em vários locais, mas, na verdade, a minha trajetória começou com 7 anos de idade, no bairro do Campo Grande, da Amazonas. O que aconteceu lá? Tinha um senhor que tinha coelho, me contratou com 7 anos para cortar capim para os seus coelhos. Ele, vendo meu trabalho, me contratou para trabalhar na antiga relojaria Oliveira, na rua Martim Afonso 101. Através dali, o tempo foi passando, eu fui trabalhar também como conferente de carga e descarga e também na farmácia Rosário, Ana Costa com Cavalo de Mendonça. Então, essas passagens marcaram muito a minha vida de jovem, e hoje, já com a idade que eu tenho, esse início da minha vida marcou muito. Eu sempre trabalhei. Em 2013 eu aposentei, mas continuo trabalhando ainda. Continuo trabalhando. São mais de 30 anos no maior porto do Hemisfério Sul. Aliás, eu tive um sonho. Sonhei. Hoje sou estivador. Foi essa frase, eu disse quando eu recebi a carteira preta no Sindicato dos Estivadores pela mão do meu padrinho. Naquele momento o meu coração se abriu e hoje eu sou estivador, o meu sonho foi realizado. Alguns anos depois, o senhor tornou-se funcionário da Companhia Siderúrgica Paulista, a Cosipa. Após essa passagem, somente em meados de 1985 conseguiu se tornar estivador propriamente dito. Quando se deu por conta que a área da comunicação seria o passo seguinte da sua história, deste recém-oficializado estivador? É verdade, Luiz. Realmente trabalhei na Cosipa, hoje Uzi Minas. Tive a oportunidade em 79 e 80 de trabalhar nessa grande empresa, na Ciaria 1, que hoje já não existe mais. Trabalhei um tempo na Cosipa, aí fui desligado e minha mãe falou: vai para a estiva, a estiva é o teu lugar. Eu falei: não vou para a estiva carregar saco, esse não é o meu forte. Mas quando a mãe fala, mulher nunca se engana, né? E minha mãe também nunca se enganou. Eu fui para a estiva. Tive a oportunidade de pegar o primeiro trabalho, nos anos 80, de açúcar a cortar. Primeiro trabalho, lá no convés navio, vinha lingada com 20 sacos. A gente colocava em cima do bailéu e com uma faca cortava o saco, que a gente virava o saco dentro do porão, diferentemente de hoje que tem as dalas, né? Jogava o saco, o açúcar, melhor dizendo,
dentro do porão. Foi momentos interessantes esse daí. Por tudo isso, na oportunidade já em 85, já como estivador, o seu Mota Demóstenes, saudoso Mota Demóstenes, ele cantava o trabalho desde os anos 50. Ele é o precursor da nota na estiva, Mota Demóstenes, que também se expandiu para Porto e Santos. As emissoras, como também a mídia, copiou o trabalho de Mota Demóstenes. E essa história da comunicação, ele cantando o trabalho, e eu comecei a acompanhar o trabalho dele. E nesse momento, um dia ele falou: Jorge, vem comigo. E eu falei: não perdi essa oportunidade. E tive a honra aí de estar acompanhando o seu Mota na Rádio Clube de Santos, na Rádio Cacique de Santos, na Rádio A Tribuna e também na Rádio Cultura. Então, o trabalho precursor do seu Mota nos levou, e hoje, através do seu Mota, do nosso trabalho, nós conseguimos também levar o Jornal do Porto, a Nota do Porto, para a televisão. Então, uma história que eu agradeço, Jorge Fernandes, agradeço de coração ao seu Mota ter passado na minha vida. Ao longo da sua história, o senhor teve também uma passagem sindical, junto ao Sindicato dos Estivadores, tendo sido convidado a ministrar diversas palestras em universidades, palestrando sobre a importância do porto para com a cidade de Santos. O que mudou na questão mão de obra portuária daquela época aos dias atuais? Agora você mexeu com meus sentimentos, Luiz. Mexeu com meus sentimentos. Quando você fala Sindicato dos Estivadores, o maior sindicato de avulsos do Brasil, foi uma passagem maravilhosa. Eu disputei uma eleição também, tive oportunidade junto ao Bebeco, Abelardo Wickman, de disputar uma eleição, perdemos por poucos votos. Eu acho que o sindicalismo, os sindicatos hoje, eles não são como em outrora. O sindicalista tinha muita força de mudar qualquer situação. E eu, sobre esse tempo, não querendo ser saudosista, mas os sindicatos estivadores, ele só perdia em arrecadação para a Prefeitura Municipal de Santos. Veja o potencial deste sindicato. Eu, sendo estivador, tenho a oportunidade de termos também um colégio moderno, colégio dos estivadores. Muitos estivadores lá estudaram. Nós muitas vezes estivemos lá fazendo palestras, falando sobre a importância do porto, sobre a importância de fazer uma carreira no Porto de Santos. E estava no meu coração. Era a minha vida, que eu tinha que passar um pouco do meu conhecimento para aqueles jovens que ali estavam. Tudo isso foi através do Sindicato dos Estivadores, que eu tenho muita gratidão por isso. Da oportunidade de ser um radialista, chegará a hora de voltar aos estudos. Daí então uma nova jornada. Acredito que nesse momento o senhor precisou reinventar-se, devido aos impactos que a Lei de Modernização dos Portos, a 8.630 de 93, regimentou aos estivadores daquela época. Gostaria que o senhor relembrasse parte dessa trajetória para os ouvintes do podcast Comex Flow. Quando você fala com relação à mão de obra portuária, eu cito aí os 9 sindicatos portuários, porque nós tínhamos o trabalhador, ele trabalhava em todas as embarcações. Hoje o trabalhador estivador, ele não trabalha mais nos contêineres, ele só trabalha basicamente na carga, no granel. Então isso, o ganho reduziu muito o trabalho em outrora que nós tínhamos. Hoje, com o advento dos terminais, o trabalhador estivador, o portuário, ele não adentra mais em todos os terminais. Por quê? Hoje, os terminais têm a sua mão de obra própria. Existe o estivador com vínculo empregatício. Isso nunca passou isso pela minha cabeça, que essa mudança ia ser tão drástica como foi para as categorias do porto, que agora também, cito, vão ter que se reinventar para poder ficar no mercado de trabalho. Foi a criação do OGMO, que substituiu o sindicato. Para ter uma ideia, estou me alongando um pouco, eu sei, toda a parte de empregar, a parte contábil, tudo isso, férias, era feito pelo sindicato, que tinha um corpo para isso. Os encargos sociais, era o sindicato que fazia. Hoje, tudo passou para o órgão gestor de mão de obra. Então, essa mudança, ela mudou a história do porto e, por conseguinte, melhor, mudou a história também da cidade de Santos. Veja o comércio da cidade de Santos. O estivador é que ele consumia. Hoje ele não consome como consumia antigamente. É um fato. Jornalista nato, o senhor ainda segue sua trajetória como comunicador, agora como apresentador do programa Jornal da Comunidade. É fato que foi acontecendo uma construção ao longo do tempo, onde em algum momento toda essa trajetória de sucesso de trabalhador portuário se fundiu à sua carreira de jornalista e comunicador.
Fala um pouco dessa passagem para os nossos ouvintes. Jornalista nato. Você sempre tece uma palavra a meu respeito. Obrigado pelo carinho. É uma trajetória que eu acho, não tenho certeza, que valeu a pena ter vivido todos os momentos. Se me permite também, nessa nossa trajetória, jornalista nato, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas especiais. Tonico Barbosa, Lombardo do Silvio Santos. Eu entrava dentro do programa dele na Rádio Cultura. O Zé Bete, o homem do 33, Leonardo Augusto, A Noite é Nossa, também trabalhando junto. Também José Alves de Moura, onde nós fazíamos a nota naquele tempo. O seu Mota entrava às 5, eu entrava às 4 horas da manhã, levando a nota já no programa do Moura. Saudoso Moura também, uma escola. Hudson Marcondes entrava dentro do programa do Hudson para falar de Roberto Carlos. E no intervalo do jogo do Santos, do Paulo Alberto, eu entrava também no intervalo do jogo do Santos. Então, tudo isso que você fala de sucesso, para mim, é maravilhoso. Maravilhoso. É uma história que se confunde com o Porto de Santos, porque tudo que eu tenho foi através do Porto. Essa trajetória, estudar, transformar a família, veio do Porto. Eu fico muito feliz por isso. E volto a falar mais uma vez, tudo isso foi por conta de voltar ao banco escolar, não importa a idade. Importa que eu voltei, me tornei jornalista e tive a oportunidade de trabalhar com todos esses baluartes saudosos em vida, que me deu muita alegria de participar do rádio. Sabemos que o senhor possui entendimento dos assuntos relacionados ao nosso setor aquaviário, principalmente do Porto de Santos, que está interligado diretamente à cidade de Santos. Quando possível, ainda traz artigos voltados a esses assuntos. Podemos acreditar ainda que o Porto de Santos precisa passar por adequações tanto administrativas quanto operacionais para que se eleve o seu potencial? Qual a sua visão referente a isso? A gente procura se aprimorar, sabe, Luiz? Procura ler muito, procura participar dos grandes debates que envolvam o Porto de Santos. Quando você fala com relação a escrever artigos, é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê. E a gente vê muita coisa acontecendo no Porto de Santos. Quando você fala das adequações, eu vou citar um ponto. Hoje está uma discussão em todo o Brasil com relação à desestatização. Nada mais é do que a privatização. Se você analisar, o Porto de Santos já está privatizado. Em cada ponto, como também do lado direito, como do lado esquerdo, tem os terminais. Isso já é a privatização. Isso me preocupa um pouco. Me preocupa por quê? Como eu disse aqui há pouco distante, o trabalhador portuário, ele só trabalha no cais público, ou seja, no 12, no 18, ali é o cais público do granel. Com a desestatização, o trabalhador portuário não foi ouvido. O trabalhador não teve como colocar que a desestatização, como fica o cais público, que realmente 70% da mão de obra do trabalhador portuário é no cais público. E não há ainda, com relação a poligonal ou como queira aquela linha, o que vai acontecer com o cais público? Apresentaram um projeto, nesse projeto o cais público vai lá para Lemoa, mas pera um pouquinho, lá não tem um terminal, não tem calado para isso. O governo já veio com outro momento, colocando que o cais público, não vou mexer no cais público. Será? Não está no papel, não está no projeto. Qual seria a proposta que eu apresento ao governo nesse sentido? Já visto que o governo municipal também está participando das reuniões, participando do debate. Recentemente, o prefeito Rogério Santos teve com o governo federal levando esse tema dos trabalhadores, essa preocupação que os trabalhadores estão vivendo nessa incerteza. Então, a minha proposta qual seria? De se fazer uma audiência pública com os trabalhadores, os verdadeiros conhecedores do porto, que são os trabalhadores do sindicato, para explicar o que vai acontecer, e também os operadores do cais público, para eles também ter a palavra e saber como fica a situação deles. Seria essa a minha proposta, Luiz. No tocante, agradecemos a sua participação nessa ferramenta de comunicação criada, que é o podcast Comex Flow, acreditando que toda a comunidade portuária possa interagir e entender cada vez mais sobre assuntos relacionados ao nosso setor. Eu, particularmente, seu Jorge Fernandes, entendo que essa área do jornalismo, trabalhamos diariamente, ano após ano, abre oportunidade para quem enxerga. Acredito que nós, jornalistas e comunicadores dos diversos canais voltados ao setor aquaviário, possuem uma responsabilidade em especial a esse segmento tão vasto que está interligado diretamente à economia do nosso país. Agradecemos a sua participação, gostaria que deixasse suas considerações finais e mais informações onde nossos seguidores podem acompanhar o seu trabalho.
Passou rápido, hein, Luiz? Que eu já tô com saudade já de conversar contigo, dada a liberdade que você nos dá de falar aquilo que a gente sente, né? Que é muito importante. Já com relação a você, Luiz, eu tô muito grato, porque eu vi o teu início de carreira, acompanhei o teu trabalho. Você é um jovem que tinha um sonho e hoje se tornou realidade. O Jornal Portuário já é um veículo de comunicação do maior porto do Hemisfério Sul. Você tem vários seguidores e você faz algo interessante. Você entrevista personalidades, pessoas que podem decidir. E isso é muito importante, é o teu trabalho, é a tua vida. Então, eu te agradeço por essa oportunidade que você me dá e também já com relação às nossas redes sociais, que me permite, nosso e-mail, jornaldoporto.jorgefernandes@gmail.com. Nosso Instagram, Coordenador Jorge Fernandes. O nosso Face, Jorge Fernandes. O nosso site, jorge.fernandes.non.br. E também hoje, atualmente, eu estou na TV Com Canal 11 da NET. TV Com Canal 11 da NET, também aí com a programação Jornal da Comunidade, oriundo do Jornal do Porto. Canal 11 da NET é muito importante para nós levar essa informação como você, Luiz, que acredita no Porto, acredita nas pessoas. Essa imensidão de seguidores que te acompanham são pessoas que são dignas de respeito. Obrigado, Luiz, pela oportunidade. Uma boa sorte a todos nós.